Recentemente eu zerei Resident Evil 2 Remake e olha, eu acho que foi o melhor Resident Evil que eu já joguei, assim, disparado. Mas é Resident Evil, né? E vocês sabem. E o quê? Como assim você não sabe? Tá, pra quem não sabe, vai um resumo rápido. Resident Evil, clássica franquia de survival horror, que deu muito certo nos anos 90 e no início dos anos 2000, mas depois do seu quarto título, ele começou a caminhar para um caminho diferente, abandonando todos os seus elementos principais de terror. Tudo que criava uma atmosfera ameaçadora foi pro caralho e focando na ação. Mas não só uma simples ação, era uma ação escrachada, ridícula, com direito a protagonista bombado dando soco em pedra gigante. E não parou por aí, em 2013 eles lançaram Resident Evil 6 e aí sim parou. Parou porque eles quase faliram. E foi só em 2017 que eles resolveram repensar suas estratégias e lançaram o Resident Evil 7. Um jogo que não só voltava às suas raízes, como também criava um rumo completamente diferente para a franquia. Como esse que estamos presenciando agora com Resident Evil Village. Tá, primeiro que o jogo tá em primeira pessoa. Ok. E que simplesmente não tinham mais zumbis. Tá, aí foi longe demais, Capcom. Querendo ou não, eu acho que Resident Evil é uma das franquias mais controversas dos jogos, e não é à toa. O mais próximo que a gente tinha de um zumbi eram esses tal de mofados, que o visual até era da hora, mas, né? Porém, entre esses dois últimos jogos, eles fizeram dois remakes de dois de seus grandes sucessos da época onde ela brilhava. Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake. Cara, Resident Evil 2 é um jogo inacreditável, me surpreendeu e muito. Os primeiros jogos da saga eram obviamente muito diferentes, tanto pelas limitações da época, mas também por todo um estilo deles, que era único. Em janeiro de 1998 era lançada a primeira sequência da franquia. Na época o jogo não era exatamente todo em 3D como são hoje. Se vocês repararem bem, só os modelos dos personagens e os objetos em tela são 3D. Todo o resto do cenário é uma imagem 2D. Então o jogo meio que era baseado em cenários e com a câmera fixa. E por mais que isso pareça roubado, essa técnica fez milagre pros consoles da época. Porque, querendo ou não, eles conseguiam fazer um visual bem consistente até. E, mano, um lance que eu acho muito louco é a mira desses jogos, porque ela funciona basicamente na base da sorte. Tu mira e direciona mais ou menos pra onde tu acha que vai pegar e torce pra acertar. E caralho, é muito esquisito ver esses bonecos perdidões mirando de qualquer jeito. Enfim, o ponto é, esse estilo duraria até janeiro de 2005, porque nessa data foi lançado Resident Evil 4, o maior, o mais aclamado e o jogo que popularizou e marcou o nome Resident Evil de vez. Porque, sejamos sinceros, todo mundo já jogou ou pelo menos já ouviu falar de Resident Evil 4. E por quê? Esse jogo trouxe tantas mudanças, e eu não tô falando de tipo, mudanças pra franquia, foram mudanças revolucionárias. Resident 4 conseguiu ser um dos jogos mais importantes para a troca de geração, sem falar que é um dos jogos mais impressionantes de PS2. A primeira grande mudança tá na câmera, agora tá ali posicionadinha atrás do ombro do Leon, o que hoje em dia é usado em quase todo jogo de tiro em terceira pessoa, mas meio que popularizou aqui. E como a câmera mudou, o tiro teve que mudar também, claro. O que pra mim foi um puta acerto, porque essa mira do Resident é única, cara. Porque ela é terrível, ela é lenta, ela é dura, e quando você tá mirando, você não consegue se mexer. O que é total característico e te obriga a jogar com cautela, te induz a economizar bala, a descobrir técnicas específicas para inimigos específicos, como por exemplo, atirar na perna do zumbi pra tu derrubar ele, e aí tu consegue finalizar ele na faca, tá ligado? Vocês não têm noção do quão prazeroso é conseguir passar uma parte sem levar dano e sem gastar o máximo de munição possível. Quer dizer, devem saber, esse jogo é tão icônico. Porém aqui o jogo já tava caminhando pra esse lado mais ação e menos terror. A real é que o jogo não dava medo, porque você se sentia tão foda que enfrentava geral tranquilo, o que naturalmente dividia os fãs. Mas sei lá, eu acho que passava batido no Resident 4 porque os cenários eram sempre sombrios e tinha clima, sabe? Apesar de você estar num ambiente mais aberto e livre, era bastante ameaçador. E vou te falar, tinha uns momentos bem assustadores, porque por causa dessa construção de atmosfera. Já não podemos dizer o mesmo dos outros dois. Enfim, vamos avançar um pouco no tempo. Ok, então basicamente nós, os jovens, finalmente poderíamos ver como realmente eram esses jogos de puro survival horror dos anos 90, só que nos moldes da geração atual. E caralho, não deu outra, amigos.
Olha, antes que eu acabe atraindo um fandom indesejado, isso aqui sou eu, sendo mais sincero comigo mesmo e com vocês. E se você discordar de alguma coisa de mim, que bom, que ótimo que você não se incomoda com as coisas que me incomodam e vice-versa. E se por acaso você ficar puto com alguma coisa, procura um psicólogo imediatamente. Eu comecei a jogar num dia e não consegui parar. E eu tenho certeza que o motivo disso foi muito pelos meus gostos que batiam muito com tudo ali, sabe? Eu gosto de jogos de terror, é talvez um dos meus gêneros favoritos. E eu nunca fui um fãzão de Resident Evil. Eu curti os jogos, eu me divertia, mas sei lá, nunca olhei para eles como jogos de terror. Mas com Resident 2 foi diferente. O jogo tem dois protagonistas, Leon e Claire. Leon que se atrasou pro seu primeiro dia como policial e Claire que tava indo visitar seu irmão, o Chris. E aí eles acabam se esbarrando no caminho e juntos vão pra delegacia pra ver o que tá rolando. E isso é muito legal também, porque pra eles aquilo é tudo novo e sem sentido. Resident 2 ele se ambienta no início da epidemia, então não era o mundo em caos, não, era só Raccoon City. E não era nem no ápice dela, era no final da noite. Olha, eu adoro que o jogo começa com uma cena genial de um caminhoneiro comendo um hamburgão, porque é uma cena que vai linkar com outra lá na frente. Por causa desse caminhoneiro, eles acabam tendo que se separar. Tipo, a narrativa do jogo não é genial nem nada, seria difícil na verdade considerando que é uma história de 98. Mas todas as cutscenes são bem dirigidas, tem bons ângulos e é montado de um jeito que fique bom hoje e ao mesmo tempo lembre as cutscenes originais de 98. Olha, talvez eu seja meio chatinho, mas eu queria falar de um gosto particular meu, que é quando o jogo é contido na tua proposta. As melhores histórias pra mim são aquelas onde elas sabem o que elas são e elas não desviam daquilo. E eu amo jogos como Alien Isolation, Outlast, Soma, pela sua linearidade, entende? Eles focam em uma só coisa e por isso conseguem explorar o máximo dele. E Resident Evil 2 é assim, 60% de um cenário é dentro de uma delegacia, e você não passa num cenário e valeu. Os Residents têm um level design tão bem pensado que você vai voltar várias e várias vezes naquele mesmo lugar. Por exemplo, você passou por um corredor só pra chegar até o outro lado, mas nesse corredor tem uma porta, só que pra abrir essa porta você precisa de uma chave. Então você roda o jogo por um tempão até que você acha essa chave, e de forma orgânica você volta pra aquele corredor, só que agora você pode abrir aquela porta. Assim o jogo nunca fica monótono, você tá sempre fazendo alguma coisa mesmo que você não saiba ainda. Mas nada disso valeria se a ambientação do jogo não fosse tão foda. Você se sente aflito quando tu olha para um pequeno vão escuro e você sabe que você vai ter que entrar lá dentro. É simplesmente incrível o contraste de sair de uma safe zone e entrar no corredor escuro. Dá pra ver o color grade mudando na tua frente e tua postura muda imediatamente. E eu não sei explicar, mas a iluminação desse jogo é muito diferente. Sério, eu até pesquisei pra tentar entender sobre, mas eu não consegui. Mas sei lá, é como se o preto do jogo não fosse o preto normal, e sim o preto da tua tela desligada. Então quando tu tá num lugar escuro, tu fica real desesperado tentando enxergar alguma coisa, porque a única coisa que tu consegue ver é o que é minimamente iluminado pela sua lanterninha. E outra coisa que o Resident faz muito bem é ter a coragem de criar inimigos tão resistentes. Como eu disse, se você tiver técnica, fica mais fácil. Mas mesmo assim, você vai ter que se esforçar um pouco pra matar um zumbi em Resident. Cara, pra mim era sempre uma incerteza enfrentar um zumbi, porque tinha vezes que com 3 tiros eu estourava a cabeça de um. Já teve momentos de eu descarregar tudo num zumbi e ele ainda conseguir me matar. Tu derrubar um, acha que matou, que tá tudo suave, de repente ele tá lá, tranquilão de pé de novo. Daí você derruba ele mais uma vez e pensa, não, agora ele morreu, certeza. Oh, droga. E aí você pode pensar, ah, mas só tem zumbizinho normal nesse jogo. Eita porra, caralho! O Mr. X é outra coisa louvável nesse jogo, sério. Fazia tempo que eu não vi um vilão marcante que me deixava tenso só de ouvi-lo. E o interessante é que ele não é só um vilãozinho que aparece em cenas específicas. Ele te persegue a maior parte do jogo. Tu fica ouvindo os passos dele o tempo todo. E tu sempre tenta calcular a distância dele de ti só ouvindo, porque se você dá de cara com ele, fudeu. É sair correndo, porque não dá pra matar ele. Então só porque a gente não tem zumbi de motosserra ou usando metralhadora, não quer dizer que seja repetitivo. Tem variedade pra caralho aqui.
you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door. Lord, give me a sign. I really need to talk to you, Lord, since the last time we talked. E claro que não é um jogo perfeito. Eu tenho minhas críticas e uma delas é que tudo bem que é um remake, você tá se baseando em uma obra anterior. Mas eu não vejo problema em mudar certas coisas que hoje em dia não caem tão bem. Como a dublagem, que eu acho que foi uma coisa proposital pra fazer referência ao antigo, mas acaba ficando esquisito. Porque eles acabam falando desse jeito meio forçado, tipo... Leon Kennedy. Tinha outro oficial, eu não pude... E também o final, que não entrega nada a tamanho do jogo em si, que não conclui uma história de forma fechadinha. Assim, basicamente rola uma cena bonitinha e toca uma música de final feliz. Claire! Leon! It's so good to see you. E aqui chegamos ao ponto de virada, o porém. Tem uma coisa que nenhum jogo de Resident Evil se isenta e que eu sempre critiquei. Eu chamo de fórmula da extravagância. Quase todo jogo de Resident Evil começa pé no chão, onde eles vão construindo um clima, sem pressa, mostrando uma coisinha ali ou aqui, às vezes até com um suspensezinho. Como o Leon entrando numa vila de uma área rural da Espanha sem saber de nada. A história do jogo até que é complexa, mas ela é construída aos poucos porque o jogo te dá uma informação de cada vez. No 7 você tá atrás da sua esposa, que sumiu há anos e viaja até uma mansão abandonada e sinistra. E tudo é tão silencioso e macabro que você nem precisa de um monstro pra te deixar com medo. E no 2, você para num posto de gasolina e acha estranho o fato de não ter ninguém ali. Você entra dentro da lojinha e vê um homem ferido no chão. Você entra mais e a cena que você encontra é essa. Stop moving! Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Só que, em todos esses jogos, a fórmula é sempre a mesma. Os cenários vão ficando cada vez mais insanos e surreais. O design dos monstros vão ficando cada vez mais bizarros e nojentos. E a história vai perdendo o ritmo de suspense e ficando cada vez mais frenética. Até que você chega no final e é outro jogo. Então você deve adorar o Resident Evil 7, não é? Pra mim, o Resident Evil 7 foi um grande bait. Eu lembro de ver a revelação dele na E3 de 2016 e ficar: uau! Um Resident é realmente de terror em primeira pessoa, num local pequeno e escuro. E realmente, o começo é sensacional. Você anda por uma floresta densa, explora uma casa abandonada com um clima lá em cima. E todo esse início é uma sequência de cenas excelentes de tirar o fôlego. Até você botar a arma na mão. E aí, meu amigo, o jogo morreu. Não é um jogo ruim, mas olha, é incrível como ele consegue desfazer todo aquele prólogo instigante e virar um survival horror medíocre e repetitivo. Sério, eu não aguento mais matar mofados. E a fórmula da extravagância só piora. Chega uma hora que você não sabe se tá jogando Resident Evil ou Call of Duty. E sem querer spoiler, mas a batalha final é quase uma luta de poderzinhos. E, nem mesmo o contido Resident Evil 2 conseguiu escapar dessa. Porque, acredite ou não, o vilão real desse jogo não é o Mr. X, e sim uma coisa chamada Dee, que é simplesmente uma bola de carne nojenta que sinceramente já virou genérica em Resident Evil. Todo jogo tem um boss que tem um design completamente extravagante e fora da caixinha, com os olhos gigantes onde você tem que atirar. E infelizmente eu não tô reclamando só de uma frescurinha de estética. Eu realmente vou perdendo tesão com o jogo e minha vontade de jogar diminui. Então, se a primeira parte na delegacia eu não conseguia parar de jogar e virei a noite nela, no resto eu enrolei 2 dias pra terminar o jogo. E pra quê? Sério, eu fico meio bolado de terem trocado o Mr. X por isso. Um monstro irado que todo mundo lembra e comenta até hoje. E por quê? Porque ele tem um visual contido e características únicas. Já isso... desculpa, pra mim é só nojento. E hoje estamos aqui, no lançamento de Resident Evil Village. Eu sinceramente nem tenho opinião formada sobre... não sobre se o jogo vai ser bom ou não, eu acho que vai ser bom. Mas eu me pego me questionando constantemente o que aconteceu com essa franquia. E depois de jogar o remake do 2 e ele virar o meu favorito, eu sinto que esses 2 remakes foram uma espécie de despedida, sabe? Uma maneira honrosa da que é como se despedir dos seus saudosos fãs de Resident Evil. Talvez seja apenas a hora de evoluir, de seguir em frente, mudar. Ou talvez eles só estejam se aproveitando de um título grande para fazer mais um jogo.
Eu realmente não sei o que pensar. Só sei dizer que, cedo ou tarde, você verá a fórmula da extravagância novamente.